Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TOS, a série clássica, mais especificamente ao 26º episódio da primeira temporada, intitulado O Demônio da Escuridão. Gente, esse é mais um daqueles episódios icônicos de Jornada nas Estrelas, aqueles que a gente tem que sempre botar ali na nossa lista de 10 mais, Essa lista já está começando até a ficar meio cheia, Mas é um episódio também muito interessante porque ele é um episódio muito querido, pelo Leonard Nimoy, Porque ele ajudou, no desenvolvimento, do personagem do Spock. Mas para a gente poder falar um pouco, desse episódio, vamos lembrar um pouquinho do plot, que é um plot que todo mundo conhece, Que a Enterprise ela vai a um planeta minerador, investigar a morte, de cerca de 50 mineradores, por uma criatura monstruosa, que não é detectada, nos, vamos dizer assim, pelos sensores como forma de vida, Então é uma forma de vida, que é formada de silício, no caso, E essa forma de vida que está matando esses mineradores, ela está fazendo isso, por causa que os mineradores, com a atividade deles, estão destruindo os ovinhos, dessa criatura, uma criatura que, num ciclo, se não me engano, de 50 mil anos, toda espécie é extinta, fica só um representante dessa espécie, que é a horta, no caso, e ela bota milhares de ovos ali. E aí, na atividade mineradora, esses ovos de silício, que eram usados até como enfeite na mesa lá no diretor lá da mineradora, são destruídos, E isso estava provocando a extinção da espécie dela, E aí ela vai atacar os seres humanos, como uma mãe que está, defendendo seus filhotes, de predadores, coisa e tal, E aí como é que tudo isso vai ser descoberto? Vai ser descoberto, pelo Kirk, e pelo Spock, Eles conseguem ferir a criatura, com um phaser lá tipo 2, A gente aprende, que existe o phaser tipo 1 e tipo 2, o tipo 1 é mais fraco, E o que acontece? O Spock ele vai estabelecer um elo mental com a criatura. Num primeiro momento ela está sentindo muita dor, O Spock só consegue captar dor e saber que ela se chama Horta e que ela é inteligente. Mas quando o Spock faz um elo mental tocando na criatura, que ele primeiro fez um elo mental à distância, A gente também percebe, que você pode fazer um elo mental à distância, nesse episódio, E aí o Spock ele vai falando em sentido figurado, que é muito legal, Porque você escuta, a criatura falando, Só que ela está falando em sentido completamente figurado. E aí você precisa pescar ali nas entrelinhas, entendeu? O que está sendo dito, o que está acontecendo, Que isso é uma característica que a gente vê em vários episódios de Jornada nas Estrelas. Às vezes você tem um diálogo ali nas entrelinhas, Ele é até bem explicado didaticamente ao final, como o Spock faz nesse episódio também, quando ele explica aos mineradores o que está acontecendo, Mas essa coisa de você falar nas entrelinhas, de você falar em sentido figurado, é muito legal para você, Você percebe que é um episódio bem escrito, quando isso está sendo feito, além de você ter uma boa história, Por isso que eu, por exemplo, quando estava zoando lá a Michael Burnham lá e a nossa Georgiou lá em Discovery, quando elas encontram o Guardião da Eternidade, o Guardião da Eternidade falava as coisas em sentido figurado e elas, dentro daquela cabeça de Millennium que quer tudo para ontem, não tinha paciência para decifrar, a forma enigmática que ele estava falando, Porque isso é uma característica de Jornada nas Estrelas às vezes. Você vê as coisas sendo faladas ali em formas enigmáticas e você, ou então alguns elementos da trama vão sendo acrescentados aos poucos e você tem que ir juntando as peças, como acontece nesse episódio, A gente sente que acontece isso nesse episódio, a gente consegue, ir pescando, que a Horta está botando ovos, coisa e tal, que a Horta está matando porque ela está sendo ameaçada, esse negócio todo, a gente vai pescando e vai juntando essas peças, às vezes com esses diálogos em sentido figurado também, O que é uma coisa muito enriquecedora para o episódio, E aí, os humanos vão acabar estabelecendo ali uma relação, de troca, Porque a horta ela precisa se locomover, ela tem um ácido muito forte ali que ela vai andando pelas pedras, como os seres humanos andam pelo ar,
e esse ácido altamente corrosivo que ela elimina faz ela andar, né, no meio das cavernas e faz ela abrir, inclusive, túneis, né, e aí ela seria a mineradora por excelência, né, ela se locomoveria, né, no ambiente dela, no habitat natural dela do planeta, e os resíduos dessa locomoção, né, que ficariam a cargo dos mineradores explorarem, né, que seria uma atividade muito lucrativa. Veja bem, você está no século 23 já com sintetizador de alimentos, com sintetizador de materiais, né, mas você tem atividade mineradora muito lucrativa. É que tá o negócio, né? A gente tem que lembrar, né, que você está tendo aí todo um universo em construção nessa primeira temporada ainda, né? Eu sei que o Gene Roddenberry tinha uma Bíblia lá, coisa e tal, né? Mas até que ponto, até quando ele escreveu essa Bíblia, até que ponto ele impôs essa Bíblia, né, aos roteiristas, né? Eu confesso a vocês que eu não sei porque eu não sou um trekker tão aprofundado quanto outros trekkers que existem por aí, entendeu? Mas você percebe que ali você está na primeira temporada de TOS ainda, que você tem algumas ideias ali sendo estabelecidas ainda, né? Que, por exemplo, esse tipo de coisa em TNG já não seria, vamos dizer assim, uma coisa muito adequada você falar desse tipo de coisa, né? Principalmente depois de alguns episódios de TNG que a gente analisou aqui, né? Mas, beleza, tudo bem, né? Os mineradores têm que ganhar dinheiro fazendo a atividade deles de lucro lá. Beleza, você está no século 23, não precisa mais de lucro, mas tudo bem, né? Aí vai da cabeça de cada um que escreve os episódios, né, no caso, né? E lembrando, né, que você ainda tem um cânon muito bem estabelecido, muito bem assentado, muito bem azeitado. Mas a gente compreende isso, né? Agora, por que o episódio é tão especial para o Leonard Nimoy, né? Porque o Leonard Nimoy, como a gente pode ver, né, ele vai estabelecer essa relação de entendimento com a Horta, né? O Spock, né, vai estabelecer essa relação de entendimento com a Horta, né? E uma espécie que de repente era monstruosa, era ameaçadora, né? Que você não tinha outro remédio senão matar essa espécie para acabar com essa ameaça, até porque também as atividades de mineração estavam sendo interrompidas, né? Estavam morrendo muita gente, e a única solução, né? Até a metade do episódio, a única solução era você matar a criatura, né? Só que com o tempo, né, com o estabelecimento do elo mental pelo Spock, né, você sabe que a criatura, né, não é uma ameaça e que ela também sofreu, né, com os seres humanos, como se os seres humanos também fossem uma ameaça para ela, né. E aí é interessante você ver porque o Nimoy gostou disso, por quê? Porque no episódio Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, né, o Spock ele sugeriu, né, que o Mitchell, né, que o Gary Mitchell, né, que ficou com poderes ali muito grandes de uma hora para outra, ele sugeriu que se o Gary Mitchell fosse uma ameaça para a nave, que ele deveria ser morto, né, dentro da lógica fria do Vulcano, né, no caso, né. Então ficou aquela coisa, entendeu? Meio esquisita, né? Que foi uma coisa que o Nimoy nunca gostou muito de ter acontecido com o personagem dele, com o Spock, né? E agora, nesse momento, o Spock tá, ao invés de falar que tem que matar, ele fala que tem que preservar a criatura, né? Até porque ela era a última da espécie dele, né? Dela, né? No caso, né? E matar essa espécie, matar essa criatura significaria a extinção da espécie, né? O que seria uma coisa, um crime contra a ciência, né, no caso. Ele usa esse termo mesmo, um crime contra a ciência, né. Então é muito bacana, né. Claro que o Spock vai ter uma hora que ele vai falar para o Kirk matar a criatura, né, porque a criatura é uma ameaça, coisa e tal, né. Mas o próprio Kirk depois ele fica convencido de que a criatura não é uma ameaça porque ela estava ferida, né, porque eles deram um tiro de phaser nela e arrancaram uma lasca dela lá de silício lá, e ela estava ferida, sentindo muita dor, né? E o mais engraçado nessa história toda foi que o McCoy foi chamado, né, para curar essa criatura, né? O Kirk fala, tua função é curar e você tem um paciente ali para curar. Aí o McCoy solta aquela famosa pérola, né? Eu sou um médico, não sou um pedreiro, né? Mas o Kirk falou, não, a tua função é curar, tem um paciente ali para você curar. Isso é uma ordem, vai lá e faz, né? O Dr. McCoy teve que quebrar a cabeça lá. Aí ele pegou um pouco de termoconcreto, que era a base de silício, né, que é o cimento lá do século 23, botou um cimento lá, né, e acabou curando, né, a horta, né. E aí ele falou, né, que poderia curar até dias chuvosos, né.
Eu me lembro que na dublagem, né, da versão que a gente viu lá em 1991 na Manchete, o McCoy falava que podia curar até o próprio arco-íris, né? Ele com as mãos lá cheias de cimento, né? Eu posso curar até o próprio arco-íris. Isso daí foi um momento muito marcante, né, do episódio. Eu achei muita graça nesse momento aí, né? E é isso, gente. Foi muito bacana. É um episódio muito bacana, né? Esse episódio da coisa da horta, né? De você estabelecer esse entendimento com uma criatura que inicialmente era uma ameaça, né, para os humanos, que não existia outra solução senão matar a criatura para acabar com a ameaça com os humanos, né? E aí você entende, né? Vai se entendendo que a própria criatura era ameaçada pelos humanos também, né? E que se estabeleceu uma convivência pacífica, uma relação de troca, né, entre a criatura, né, os mineradores, né, e o Spock foi o grande artífice disso, né, e por conta disso mesmo, né, é um episódio que o Leonardo Nimoy tinha muito carinho, né, ele cita, né, muito isso no livro Eu Sou Spock, né, que é muito bacana, tá? Então é um episódio muito legal, tá? Bem dentro desse espírito mesmo de Jornada nas Estrelas, de você buscar o entendimento, de você compreender o ponto de vista do outro, né? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Desejando vida longa e próspera a todos, tá? O texto sobre o demônio da escuridão vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no Diário do Capitão, né? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bacana pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.